Glória a Deus. Continua adorando, continua glorificando o nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. É uma alegria, uma honra estar aqui nesse primeiro sábado do ano, nesse momento tão especial dos jovens da Almadiju. Talvez muitos aqui não me conhecem, a nova geração, os que vão chegando depois, o tempo vai passando. Mas eu me chamo Jorge, casado com Marcela, um presente de Deus para a minha vida. Estou no campo missionário, acredito que já há 30 anos, saindo daqui, dessa preciosa igreja. Lembro-me com muito carinho deste lugar tão precioso, momentos tremendos, vivendo junto com jovens, tanto da sede como do campo, momentos mesmo cheio da glória de Deus. Fui batizado com o Espírito Santo aqui, era embaixo, né, quando estava construindo, e eu louvo muito a Deus por cada momento que eu vivi aqui nessa igreja, não somente aqui na sede, mas no campo, trabalhando com a Alimar. E agradeço o convite, pastor Cláudio, agradeço ao pastor Ezequias, pastor Eliseu, pastor Felipe. É uma honra estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Tem uma história muito linda com a Almadiju, mas eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 1 e o versículo 66. A palavra de Deus para nós hoje é essa: entendendo o propósito de Deus para você em sua geração. Por favor, escute bem. Eu quero dizer que eu vim aqui, como temos ouvido a palavra do Senhor até agora, mas eu quero dizer para você: Deus tem uma direção para a tua vida, jovem, para o ano de 2021. Você está ouvindo isso, jovem? Você recebe isso em teu espírito nessa noite, no teu coração? Assim que, orando ao Senhor, o Senhor falou ao meu coração: diga aos jovens que estarão presentes, se tem pessoas assistindo online, Deus tem uma direção para nós no ano de 2021. Assim que eu quero convidá-los a que vocês estejam atentos dentro desse propósito que Deus tem para nós. Diz a palavra de Deus: todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aleluia. A ênfase está ali: que virá a ser, pois, este menino? Talvez você seja um jovem novo na Almadiju, alguém que pode estar chegando agora, alguém que não vem de uma família tradicional cristã evangélica, alguém que se converteu recentemente. Mas quando nós olhamos para alguém que está chegando, pode vir também essa pergunta: o que virá a ser esse jovem? Aleluia! Quando nós chegamos a esse mundo, louvado seja Deus, essa expectativa de nossos pais, o que viríamos a ser. Agora eu quero dirigir essa pergunta a você. Quando você nasceu, qual era a projeção? Qual era o propósito de Deus para você? Se a terra fez essa pergunta, não é tão relevante para você, mas os céus fez essa pergunta. E Deus já tinha uma resposta, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto, um propósito para você viver nessa geração. Então eu quero dizer para você, se você tem o costume, eu não sei, de anotar, anote algumas palavras-chave para a direção de Deus para o ano de 2021. Se você crê nisso, diga amém e comece a colocar atenção no que Deus estará falando ao teu coração nessa noite. A primeira palavra é promessa. Deus sempre cumpre as suas promessas para que você viva seus propósitos. Receba isso no teu coração essa noite.
Deus sempre cumpre as suas promessas para que você viva os seus propósitos. Continua com a Bíblia aberta. Lucas capítulo 1, o próximo versículo. Olha o que diz. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Cumpriu-se o tempo. Queridos, entre a promessa e o cumprimento há um tempo. E você tem recebido promessas de Deus? Sim ou não? Sim. Cada vez que você abre a Bíblia, você vai encontrar promessas de Deus para você. Você acredita nelas? Você recebe elas no teu coração? De verdade, de coração? Então saiba disso, que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Deus tem te feito promessas? Na vida de quantos jovens Deus tem feito promessas? Levante a sua mão. Esse Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! E nessa noite, Ele pode estar cumprindo algumas promessas. Mas eu quero que você guarde isso. Ano de 2021, um ano de cumprimento de promessas para a tua vida. Se você recebe isso, glorifica a Deus. Porque Deus usa o tempo entre quando Ele dá a promessa até a execução dela, até o cumprimento dela. Deus usa o tempo, sendo Ele eterno, sendo Ele que não precisa do cromos, não precisa de tempo, mas Ele usa o tempo para preparar você. Uma coisa que eu tenho visto na minha geração é que nós somos um povo de promessas, mas nós recebemos muitas desses cumprimentos de promessa sem valorizar o tempo até que ela se concretize em nossas vidas. Assim que se você está no processo, quando Deus te falou, até Ele cumprir, esse tempo é tão importante, tão fundamental, para que quando Deus cumpra a promessa dEle, você esteja pronto para receber e conservar, e viver o propósito, na tua geração. Você não pode fazer nada, absolutamente nada, com a geração passada. Você não tem como mudar nada do que já foi escrito. Mas você tem responsabilidade com essa geração. E você tem responsabilidade com a próxima geração. Você quer fazer diferença na tua geração? Você quer fazer diferença como nós já temos ouvido na tua geração? Você está de máscara, mas você pode dizer: você quer fazer diferença? Eu quero fazer diferença. Um dia o Senhor aqui me chamou, e eu atendi o chamado do Senhor para fazer diferença na minha geração. Deus está trabalhando para preparar você. Coisas que são impossíveis, como era o caso de Zacarias e Isabel terem um filho. Idade avançada, ela é estéril, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. E se Deus está falando para você promessas que aparentemente parece impossível, para Ele não é. E se Ele deu a promessa, Ele vai cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que um tempo atrás, eu estava num tempo de oração com a minha esposa, e lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor falou profundamente ao meu coração, e eu quero deixar essa palavra para você. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Quantos jovens aqui sofreram traumas desde o ventre? Quantos talvez sofreram tentativas de aborto desde o ventre? Quantos sofreram rejeição na sua infância? Quantos sofreram abuso sexual na sua infância? Quantos foram desprezados por pai e mãe na sua adolescência? Eu quero dizer que estas experiências negativas não foram as primeiras experiências da tua vida.
Não foram. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que o Deus de promessa está falando. Ele está dizendo que antes que você estivesse no ventre da tua mãe, antes dele colocar você no ventre da tua mãe, Ele te conheceu. E essa palavra conhecer, Ele teve um relacionamento contigo. Você conheceu o Eterno antes de estar no ventre da tua mãe. Qualquer experiência negativa da tua vida não foi a primeira experiência, entenda isso. A primeira experiência da tua vida foi que o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, Ele marcou a tua vida, um encontro com você. Está lendo isso na Bíblia? Deus de promessa. Eu te conheci antes de que você estivesse no ventre. E quando você estava no ventre, eu te consagrei e te chamei para ser boca de Deus na tua geração. Queridos, no ventre da tua mãe, qualquer experiência que você teve negativa não foi a primeira. E lá, Deus te consagrou e te prometeu e te separou para um propósito na tua geração. Não passe a tua vida sem descobrir esse propósito para viver na tua geração. O tempo passa muito rápido. Hoje você faz parte da Umadiju. Amanhã você vai fazer parte da terceira idade da igreja. Amanhã você vai entrar talvez com uma muletinha por aqui. O tempo passa muito rápido. Deus, Ele determinou que você viesse viver nessa geração. Para a vida de Jeremias foi naquele tempo, mas para você agora, lembre-se, Deus cumpre suas promessas para que você viva seus propósitos. Promessa. Ano de 2020 não foi um ano ruim. Ano de 2020 não foi uma tragédia. Ano de 2020 não esteve fora do controle do Todo-Poderoso. Ano de 2020 Ele continuou sendo Deus. O vírus não é maior que o nosso Deus. Alguns estão dizendo: eu quero esquecer 2020. Não esqueça 2020. Aprenda de 2020. E tenha certeza que Deus usou para forjar você. Muitos não suportaram, como ouvimos aqui, muitos deixaram de congregar, muitos se esfriaram. Mas você está aqui nessa noite, porque você continua acreditando no Deus de promessa. E não há nenhuma garantia que 2021 será diferente. Nós não temos nenhuma garantia, não podemos nos iludir. Mas uma coisa nós temos: nós não temos domínio sobre o tempo, sobre os governos, mas nós temos domínio sobre as nossas decisões. Nós temos sim domínio sobre o que queremos fazer da nossa vida em 2021. E o que nós queremos fazer da nossa vida é viver o propósito de Deus. A segunda palavra-chave para esse ano de 2021, nosso querido irmão Kevin, é isso? Deus usou ele aqui nessa noite e aquilo foi uma confirmação ao meu coração. Companheirismo, anote essa palavra, companheirismo. E a frase que eu quero deixar é essa: encoste teu coração no coração de quem tem algo de Deus, que será parte do propósito. Você está entendendo isso? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, o próximo versículo. O próximo versículo 58. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Aquelas pessoas se alegraram com a chegada de João. Nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Um jovem carnal, uma pessoa fora do propósito, ela simplesmente vai se alegrar com a tristeza do irmão e vai chorar com a alegria do irmão. Está me entendendo? Mas a Bíblia fala em Romanos que não é assim. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram.
Isso fala de companheirismo. Você sozinho não vai conseguir. Você sozinho não vai conseguir, mas juntos nós vamos conseguir. E ali, aquelas mulheres estavam para se alegrar com Maria, com Isabel, com Zacarias. E isso me fez lembrar, dentro do propósito de Deus, o texto que está em Lucas capítulo 1, verso 39 ao 45. Eu não vou ler, mas você pode marcar essa referência. Maria e Isabel. Dentro do ventre de Isabel estava o profeta João. Dentro do ventre de Maria estava o Messias Jesus. Poucos meses de diferença. Agora, as duas se encontram e acontece algo sobrenatural. E sabe o que eu aprendo nisso? É que nós precisamos de companheirismo. Para que o projeto de Deus se cumpra na tua vida, você não pode fazer isso sozinho. Você precisa do teu irmão, você precisa da tua irmã, você precisa do teu pastor, você precisa da Umadiju, você precisa da igreja. Sozinho não dá para fazer isso. E aí Isabel recebe a saudação de Maria. Quando eu olho aquelas mulheres se alegrando com a chegada de João, eu vejo um pouco antes Maria e Isabel se encontrando. Eu imagino quando aquelas duas mulheres grávidas se encontram, a saudação. Eu acredito que elas não apenas se falaram à distância, não estavam com distanciamento social, mas elas se aproximam e se abraçam, barriga com barriga, profeta com Messias. Aleluia, promessa com cumprimento. O que estava no ventre de uma era o que precisava vir primeiro para preparar o caminho do Messias. O que estava no ventre da outra precisava esperar esse chegar primeiro. Deus, Ele trabalha dessa forma para cumprir suas promessas em tua vida, para que você viva projetos, propósitos do Senhor. Você precisa encostar teu coração no coração de quem tem a outra parte do projeto. E nessa noite, nós estamos aqui para encostar coração. Encosta o coração com o coração desse homem. Encosta o coração com o coração desse homem. Encostem os corações uns com os outros. É isso que nós viemos fazer aqui nessa noite. Nós viemos aqui para entender que nós precisamos de companheirismo. A terceira palavra deste ano é aliança. Ninguém poderá contar contigo, jovem, nem mesmo Deus, se você não for uma pessoa de aliança. Versículo 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. E aí nós conhecemos bem a história da circuncisão. Fala de aliança. Para nós que não somos judeus, não precisamos da circuncisão. E mesmo agora em Cristo, um judeu não precisa da circuncisão, ele precisa de Cristo. Mas a circuncisão era um símbolo de aliança. Aquele menino veio como cumprimento de promessa, veio envolvido em um berço de companheirismo. Mas se ele não fosse circuncidado, ele não poderia cumprir propósito na sua geração. E o que você e eu precisamos é ter um coração circuncidado. O que nós precisamos é de uma operação do Espírito Santo, que vai rasgar nosso coração, que vai extirpar qualquer arrogância, orgulho, individualidade, para que a gente gere aliança com Deus e uns com os outros. Você não pode estar aqui essa noite simplesmente por estar. Você tem que estar aqui porque você tem aliança com essa igreja,
Porque você tem aliança com esse ministério. Porque você tem aliança com a Amad Ju. Quantos dizem amém? Pacto de sangue. Jesus, ele fez um pacto de sangue. 1 Coríntios capítulo 11 fala sobre isso. Quando ele, através do seu sangue, um pacto, uma aliança com o sangue, com a vida. Amados, infelizmente, os cristãos, muitos da nossa geração, da tua geração, muitos jovens, já não estão dispostos a viver para Cristo. Sabe por quê? Porque faz tempo que eles não estão dispostos a morrer por Ele. Nós queremos sucesso. 2 pastores falando sobre sucesso, um do Ocidente e outro da igreja perseguida. Aí um perguntou para o outro: como que é para você? O que significa sucesso no ministério? Viajar muito, escrever livros, ter uma igreja grande, ter programa na televisão e muitas outras coisas. E vocês, a igreja perseguida, o que é sinônimo de sucesso para vocês? Sucesso para nós é viver a vida inteira pensando na morte. Sucesso para nós é viver a vida inteira pedindo: Jesus, o dia que chegar em nós e falarem para nós negar ao Senhor, e se nós não negarmos vamos morrer, tudo que nós te pedimos, dá-nos força para morrer por Ti. Aleluias. A palavra desse ano é também aliança. Essa geração de jovens transformará Jundiaí, transformará São Paulo, Brasil e o mundo, se for uma geração de aliança. Você precisa pensar nisso. O quanto do teu sangue, do teu suor você tem dado pela causa de Cristo. O quão disposto você está para entregar a tua vida ao Senhor. Se essa noite Ele te chamar para o campo missionário, se essa noite Ele te chamar para você abrir mão dos teus projetos, para viver os dele, você não poderá mudar nada se você não for um jovem de aliança com Deus e com a igreja de Deus. Você precisa do batismo nas águas, que é um símbolo, um testemunho de morte. Você morreu e agora vive para Cristo. Você precisa de ser parte da ceia do Senhor, cear, o que lembra o pacto de aliança que o Senhor fez por nós. Você precisa ser um membro ativo da igreja. Você precisa estar envolvido no ministério da igreja. Gente que não quer pacto são aqueles que só querem receber e não querem dar nada. Se você só quer receber, você não fará nenhuma diferença na tua geração. Mas se você é um jovem de aliança, você está disposto a dar a tua vida, se necessário for, pela causa de Cristo. Lembre-se disso. Ninguém poderá contar com você, nem mesmo Deus, se você não for uma pessoa de aliança. Eu não sei se você está notando essas palavras-chave. Eu não estou dizendo isso como minha palavra, mas direção de Deus, do que Deus vai fazer neste ano de 2021 na tua vida. Então você vai passar muitos momentos e você vai começar a lembrar dessas palavras. Diz o Senhor. Não, Jorge, diz o Senhor. Você vai lembrar de companheirismo, você vai lembrar de promessa, você vai lembrar, e agora também, de aliança, e a outra palavra, decisão. Ao tomar decisões, você precisa de firmeza, de lembrar-se o que Deus lhe disse, e obedecer, sem deixar que pessoas fora do propósito o influencie, ou a influencie. Guarda essa frase. Lá na frente você vai precisar dela.
Versículo 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Queriam dar o nome do seu pai Zacarias. Influências, palpites, sugestões, opiniões, menos direção. Só você sabe o que Deus falou contigo. E você não pode deixar que circunstâncias venham titubear teu coração. Você não pode deixar que amiguinhos, amiguinhas venham desviar você do propósito. Você não pode estar entre dois pensamentos, como diz a palavra, também lá em Tiago, sobre uma pessoa de ânimo dobre. Você não pode estar assim. Há coisas que ninguém pode decidir por você. Escute bem isso essa noite, a não ser você mesmo. Só você sabe o que Deus lhe falou. Só você sabe. Só você sabe. E você precisa cumprir. E logicamente, aliançado, em companheirismo com o teu pastor, com a tua igreja, com os teus líderes, Deus vai confirmar no coração deles. Então entenda bem isso. Ao tomar decisões, você precisa de firmeza, de lembrar-se o que Deus lhe disse e obedecer, sem deixar que ninguém tire você do propósito. Mas tem que colocar o nome do menino no nome do pai. Não foi isso que o anjo Gabriel falou. Ah, mas tem que fazer dessa maneira agora. Mas Deus, quando eu estava lá, orando, jejuando, consagrando, o Espírito Santo falou uma coisa. E agora o mundo está mudando. A Babilônia, como o irmão falou, não podemos. Louvado seja o nome do Senhor. Decisão. Outra palavra. Concordância. E a frase que eu quero deixar para vocês, jovens, é: não se deixe influenciar por ninguém, quando você sabe o que Deus lhe disse para fazer e com quem fazer. Olha o versículo 60. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Aleluia. Se Deus falou que é João, para que Zacarias? Já tem um. Se Deus falou, nós temos que ter concordância. Isabel e Zacarias estavam alinhados no propósito. Igreja, a igreja precisa estar alinhada no propósito. Estamos em concordância, glória a Deus. Verso 60. O nome dele vai ser João, porque foi isso que o anjo Gabriel falou. Lá em Lucas 1, versículo 13. Está escrito. A gente esquece rápido as coisas. Nessa noite o Espírito Santo está falando. A palavra está sendo exposta. Deus está trabalhando. Mas a gente pode sair daqui a pouco esquecer tudo. Você não cometerá mais esse erro. Amém, jovem? Acabou. 2021 já começou. Para você viver o que Deus tem para você. Lembre-se, não se deixe influenciar por ninguém quando você sabe o que Deus lhe disse para fazer e com quem fazer. Você tem uma igreja, você tem um ministério sério, você tem pastores, você tem líderes de jovens, você tem uma boa estrutura para você viver tudo que Deus tem para você. Anote essa palavra, diferença. Mesmo no propósito e em aliança, Deus tem algo específico que é só para você e diferente de tudo e todos. A religiosidade, ela gera uniformidade. A vida no Espírito gera unidade na diversidade.
Se nós fomos feitos sendo seres únicos, com marcas digitais únicas, com características únicas, Deus tem propósito para você com a tua marca, com a tua cara, com o teu jeito. Você não precisa imitar ninguém. Seja só você. Seja natural e deixa Deus te usar. Quando a gente olha para o corpo, Paulo fala sobre isso aos Coríntios. Há muitos membros. Um é o dedo, outro é o nariz, outro é a boca, outro é os olhos. Diversidade gera um corpo perfeito. Imagina um corpo só de orelha. Imagina um corpo só de nariz. Imagina um crente só de nariz. Ele ia ficar metendo o nariz em tudo. Não dá certo. A diversidade gera propósito de unidade para cumprir o que Deus tem na nossa geração. Você é único, jovem. Você é única nesse planeta. Seja diferente. Seja o que Deus determinou para você. Tentaram pegar Davi e falar, vai lá enfrentar Golias, mas coloca a armadura de Saul. Não dá certo. Eu não precisei de armadura de Saul para matar o urso e para matar o leão e para defender minhas ovelhas. Eu precisei somente de alguns elementos de confiança no Senhor, de habilidade com a funda e de experiência no meu trabalho. Guarda isso. Você vai precisar de lembrar disso em 2021. Deus fez você totalmente diferente de todos. Versículo 61 diz assim: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Não, não tem. Porque ele é diferente. Ele nasceu de pai sacerdote, mãe de família sacerdotal, mas ele não vai ser sacerdote, ele vai ser profeta. Aleluia! Oh, você precisa entender o que Deus tem para você, que tem que ser diferente, que é de outra maneira. Uma maneira alinhada com o corpo, uma maneira em harmonia com a liderança, uma maneira em harmonia com a igreja, com os líderes. Mas você é único, você é diferente. Não tem ninguém assim, não tem mesmo. Para isso ele nasceu. Nem o nome será parecido. Aleluia! Porque Deus tinha para João Batista um propósito na geração dele, que só ele poderia cumprir. Ele não conseguiria cumprir se fosse sacerdote. Ele não conseguiria cumprir se fosse rei. Ele só conseguiria cumprir se fosse profeta. Porque você sabe o que a Bíblia diz lá em Isaías 700 anos antes. A voz do deserto. Aleluia. Então você precisa entender isso. Você que é pai, não projete sobre o teu filho o que você não conseguiu ser. Você que é líder, entenda isso. Potencialize os jovens, para que cada um dentro da sua característica cumpra propósito na geração. Cada um de nós somos únicos. Mais uma palavra, dentro do tempo ainda que me concede: comunicação. Essa palavra é muito importante. O nível da sua comunicação com alguém determina o seu nível de comunhão com ela. Adão estava em plena comunhão, na virada do dia ia se comunicar com Deus. Casal, quando dá um probleminha, a primeira coisa que se vê afetada é o quê? Comunicação.
Por quê? Porque afetou a comunhão. O nível da sua comunhão com alguém determina o seu nível de comunhão, de comunicação, determina o seu nível de comunhão com ela. O problema de comunhão gera problema de comunicação. Solução de comunhão, comunicação fluida. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê que Zacarias duvidou e ele ficou mudo, não podia falar, lá no templo em Jerusalém, quando o anjo apareceu para ele e disse: você vai ter um filho. Ele estava ministrando. Se você imaginar um sacerdote espiritual, esse é o momento. Ele sabia que ele não podia estar em pecado, ele sabia que precisava estar na presença de Deus, ele sabia tudo isso. Diríamos que era o momento mais espiritual da vida dele, e ali ele duvidou. Ele tinha tudo a favor para crer, para que todo mundo pudesse olhar para ele e falar: que milagre tremendo, Zacarias. Mas ele duvidou. A dúvida interrompe a comunicação com o trono. Não duvide do que Deus está dirigindo você nessa noite, jovem, para não afetar a comunicação. Sabe quando foi que Zacarias soltou a língua? Sabe quando foi que veio o cântico de Zacarias? Só depois que o menino nasceu. Sabe, o cântico de Maria veio antes de Jesus estar no ventre dela. Ela agradeceu antes de receber. Isso fala de comunicação. Versículo 62, e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Aí a gente vai encontrar, verso 63, então pedindo ele uma tabuinha, o segundo tablet da Bíblia que eu encontrei, sabia? O primeiro está lá no Antigo Testamento, quando Deus escreveu nas tábuas os 10 mandamentos. É o primeiro tablet. Esse é o segundo que eu achei na Bíblia. Se você achar, algum mais me fala. Não tem nada novo debaixo do céu, está tudo na palavra. Aí ele pede uma tabuinha e escreve o nome de João. Todos se admiraram, e quando ele, em concordância, seguindo todo esse alinhamento do Espírito, aí a língua dele se solta. Aleluia! Você será o que Deus quer que você seja, quando você começar desde o começo, da palavra que Deus está nos dando nessa noite, a tua língua vai se soltar, o teu dom vai se soltar, o teu ministério vai potencializar, o teu chamado vai se aclarar, você vai começar a entender exatamente o que Deus quer que você faça em 2021. O versículo 65, todos ficaram com um temor tremendo. E agora, outra palavra para você em 2021, projeção. Deus escolheu e chamou você, mas Ele não olha para ti como é agora, mas como será amanhã. Versículo 66, onde eu comecei, aqui eu termino. Que virá a ser, pois, este menino? Todos olhavam para aquele menino, Deus olhava para um profeta. Fica de pé, por favor. Quando eu penso na vida de João, eu penso num homem que não viveu muito tempo. Ele, no auge do ministério, é preso por denunciar um pecado de alguém da nobreza, e pede a cabeça dele. E eu fiquei pensando: meu Deus, para que veio João Batista? Ele não podia viver mais. E eu entendi da parte do Senhor, ele viveu o que ele tinha que viver, e ele cumpriu o propósito. Então eu aprendi que não é o quanto vamos viver, mas como. Aleluia, Deus! Como vamos viver, igreja? Lembre-se, Deus está olhando para você, não como você está agora, mas como Ele quer que você fique amanhã. Quando Jesus chamou os 12, nenhum estava pronto, mas Jesus olhava para Pedro,
olhando Ele lá na frente no Pentecostes. Nessa noite o Espírito Santo sabe, e Deus tem projetos e tem planos para você lá na frente. Guarde essas palavras no teu coração. E a última palavra é confirmação. O que você está ouvindo nessa noite, Deus confirmará nesse ano. É palavra do Senhor para você, jovem. A mão do Senhor era com ele. Isso fala de confirmação. Feche teus olhos por um momento. Comece a orar agora. Receba essa palavra no teu espírito. Eu entrego aquilo que eu recebi do Senhor para esse culto. Comece a orar agora. Promessa, propósito, companheirismo, aliança, decisão, concordância, diferença, comunicação, projeção, confirmação. Eu quero orar por você, jovem. Talvez há aqui no nosso meio algum jovem que foi convidado para estar conosco nesse primeiro culto de jovens do ano. Eu quero pedir agora que você, jovem que é aqui da igreja, esteja orando em espírito. Mas se há alguém que está nos visitando, levante a sua mão se há alguém que está nos visitando. Ali tem uma moça, ali do lado também, tem mais pessoas aqui, jovens ali, queridos, que alegria que vocês estão aqui essa noite. Aqui você, uma honra ter vocês aqui. Essa jovem também. Tem mais pessoas? Lá em cima tem? Estão nos visitando? Bem-vindo, queridos, por esse lado. Aqui tem mais pessoas? Você está aqui hoje pela primeira vez. Eu não conheço a tua história, mas Deus conhece a tua história. E Ele tem um plano, um propósito para você. E nessa noite, você está aqui, talvez lá como João. O que vai ser desse menino? O que vai ser desse jovem? O que vai ser de você? Eu não sei. Eu tenho todo o meu coração o desejo, seja um ano abençoado para você. Eu não sei o que vai ser, mas Deus sabe. Deus sabe o que vai ser de você, jovem que levantou a mão. Aquelas jovens lá atrás que levantou a mão. Vocês aí em cima, Deus sabe. E se Deus sabe, eu acredito que a coisa mais sábia da vida é que a gente entregue então nossa vida para aquele que sabe o que fazer de nós. Que a gente entregue o nosso coração para aquele que sabe e o plano que Ele tem para nós. Ele tem um plano para você. Vocês aí em cima, Ele tem um plano para vocês. Aí atrás, Deus tem um plano para você, jovem. As moças ali, você aqui, querido. Cada um dos que estão aqui conosco. E eu quero pedir agora, igreja, com os olhos fechados, esteja orando por eles. E eu gostaria de perguntar para vocês que estão aqui: você quer entregar o seu coração para esse Deus? Você quer entregar o teu coração para Jesus? Você quer fazer isso? Sim? Você pode vir aqui, eu posso te dar um abraço? Quero pedir a um jovem, a um líder que venha orar aqui com Vinícius. Você quer entregar a sua vida para esse Deus que tem planos para você? Você também? Vocês aí também querem entregar a vossa vida? Vem aqui. Vocês que estão aí atrás, você que levantou a mão, jovem, Deus está tocando no teu coração, venha. Saia do seu lugar, vocês que estão com a gente. Eu quero dar um abraço em vocês nessa noite. Entrega o teu coração para Jesus. Entrega o teu coração para Jesus. Aleluia. Aí dentro agora,
Está acontecendo um terremoto dentro do teu coração. O Senhor me diz isso. Está acontecendo um terremoto. Você está tremendo. Você quer entregar, mas você tem teus planos. Os planos dele são maiores que os teus. Eu convido você, vem à frente. Queremos orar por você. Aleluia. E eu quero orar. Tem jovens aqui enfermos? Eu quero orar, vem aqui à frente. Jovens que estão enfermos, ou jovens que querem ser cheios do Espírito Santo, eu quero convidar você. Quero orar por você. Essa palavra falou com você? Então eu convido você para hoje vir aqui e receber uma oração do ministério, da igreja, para que você viva todas essas palavras que Deus liberou ao teu coração. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe muito. Deus tem coisas para você nesse ano. Amém. Quero pedir a uma moça que vem aqui, abraça essa jovem, uma moça, uma irmã. Tem mais pessoas vindo. Tem alguém aí? Um tangedor, tem um tangedor, alguém que possa tocar um louvor ao nosso Deus. Ele está tocando, Ele está trazendo, aleluia. É uma grande colheita, pastor Cláudio. É uma grande colheita de almas para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Venha, é o teu momento, jovem, começar esse ano entregando tudo ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Quero pedir aos líderes de jovens das congregações, possam vir à frente orar. Por favor, nos ajude a orar. Vamos abençoar esses jovens. E aos que estão entregando sua vida a Jesus, escute bem isso, por favor. Você que está entregando sua vida a Jesus, repita comigo esta oração. Senhor Jesus, hoje eu ouvi a Tua palavra, e eu me arrependo dos meus pecados, e hoje eu me entrego a Ti, para viver o que o Senhor tem para mim, não somente em 2021, mas para o resto da minha vida. Eu sou Teu, recebe-me como Teu filho agora. Se essa é a tua oração, tenha certeza que o Pai está te abraçando. E aquele Deus que te conheceu antes do ventre da tua mãe, Ele está aqui nessa noite, para curar tua alma de qualquer trauma, para perdoar teus pecados, para curar tuas enfermidades, para mudar teu destino, para que viva o propósito do Senhor. Vamos orar. Por favor, obreiros, pastores, vamos abençoar essas vidas. Aleluia. Você que está no seu lugar, comece a glorificar a Deus. Jovem, eu oro agora. Vocês que estão aqui desse lado, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheias do Espírito Santo. Sejam cheios, geração eleita do Espírito Santo. Vocês aí em cima, na galeria, sejam cheios, tocados agora, cheios agora. Homens e mulheres, jovens, sejam cheios, cheios, cheios da glória do Senhor. Receba, igreja, receba, jovens, receba, jovens. O que será desse jovem? Ele será profeta. Ela será uma missionária. Ele será um ministro. Deus, leva teus filhos a viver teu propósito. Cura agora os enfermos. Cura agora os enfermos. Batiza com o Espírito Santo. Jovens, sejam cheios agora. Essa geração, você foi escolhido para essa geração. Deus te levanta com essas características, para você fazer a diferença. Em nome de Jesus, eu estendo minhas mãos para abençoar essa geração de jovens. Quem está nos assistindo pela internet, é tocado agora pelo Espírito Santo. Aí na tua casa, receba Jesus. Seja curada. Você que talvez está no hospital, em um leito de enfermidade, levanta e anda.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Som, glórias a Deus. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui esta noite. Derrama do teu Espírito Santo, quebra as correntes, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a Alma de Ju, abençoa os jovens, abençoa essa igreja, e creia, porque promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Podei vos assentar, meus irmãos. Tome o seu assento. Os irmãos que entregaram a vida para Jesus, fique nesse banco à esquerda, porque você vai ganhar uma Bíblia, por favor. Os irmãos que aceitaram a Jesus à esquerda, para ganhar uma Bíblia. Glórias a Deus. Irmãos, está gostoso, essa comunhão está maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.